Então, muito bom dia, caros amigos. Portanto, eu hoje vou fazer este vídeo tendo como intenção prestar a minha ajuda aos alunos que vão ter exame de cálculo na Universidade de Aveiro e, portanto, o que eu proponho é o seguinte: vamos considerar esta função f, tal que x é transformado em arco seno de x menos x quadrado sobre 2, e diz-se aqui para tomar a restrição principal do seno, e a linha A é calcular o limite quando x tende para zero de f de x sobre x. Mas antes de mais, vamos pensar como é que será o gráfico desta função. Ora, eu posso, digamos, considerar esta função como uma função composta. Digamos que primeiro o que eu tenho é aqui uma função quadrática. Vamos chamar-lhe, por exemplo, g. O que é que faz esta função g? Esta função g pega em x e transforma-o em x menos x quadrado sobre 2. Depois digamos que temos uma função f. E se a função composta estiver bem definida, esta função f vai pegar precisamente em x menos x quadrado sobre 2 e leva-o e transforma-o em f, não é? Em f de x menos x quadrado sobre 2. É evidente que neste caso a minha função f é o arco seno de x, quer dizer, aqui eu iria ter arco seno, não é? De x menos x quadrado sobre 2. Era isso que iria acontecer. Então, vamos pensar no gráfico da função arco-seno. É muito simples. Eu vou desenhar aqui o eixo dos y, eu vou desenhar aqui o eixo do x. Então, arco-seno de x tem um domínio que é um intervalo fechado de menos 1 até 1. Menos 1 a 1. O arco-seno de 1 é precisamente π sobre 2. Está aqui. π sobre 2. O arco-seno de menos 1 é precisamente menos π sobre 2. Está aqui. Então agora o que eu quero é precisamente desenhar a função arco-seno. Ora bem, eu para desenhar a função arco-seno é assim. E então, isto aqui que eu fiz a amarelo é, digamos, a função arco-seno, que é, digamos, uma função sempre crescente no seu domínio. Pronto, já temos aqui a função arco-seno. Mas o que nós queremos, é fazer um esboço do arco-seno de x menos x quadrado sobre 2. Então, eu para isso vou apelar ao seguinte, digamos, como é que funciona a monotonia de uma função composta. Mas antes de tudo, eu vou desenhar o gráfico desta função, que é da função, digamos que eu lhe chamei g, expressão analítica g de x é igual a x menos x quadrado sobre 2. Eu vou desenhar o gráfico desta função, que é uma função quadrática. Por isso eu vou terminar os zeros, ou seja, x menos x quadrado sobre 2 igual a 0. Ou seja, neste caso, eu poderei escrever também 2x, não é? Menos x quadrado igual a 0. E colocando x em evidência, vou obter 2 menos x igual a 0. Ou seja, eu vou obter x igual a 0 ou x igual a 2. Então já tenho os zeros desta função quadrática, que é qualquer coisa, não é? Mais ou menos assim, tem dois zeros, isto é o eixo dos y, isto aqui é o eixo de x, tem dois zeros, um dos zeros é 0, o outro zero é 2. Sabemos que a função quadrática tem um eixo de simetria que passa mesmo aqui ao meio, digamos, deste segmento da reta aqui nos pontos 0 a 2, quer dizer, aqui está 1. Temos aqui um eixo de simetria. É o eixo de simetria da função quadrática. Então, devido à circunstância do coeficiente de x quadrado ser negativo, ela será assim, não é? A concavidade desta função será qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Assim, desta forma.
assim mais ou menos desta forma. Ora bem, também é fácil de ver que quando o nosso x é 1, o valor que vem para a função quadrática há de ser 1 menos 1 meio. Ou seja, aqui teremos precisamente 1 meio. Ora bem, tudo bem até aqui. Agora vamos pensar, digamos, no caso presente, em que temos, digamos, um f após g. Temos um f depois de g. Este g já sabemos que pega em x e o transforma em x menos x quadrado sobre 2. E este f, digamos, que é a função que pega em x e que transforma em arco seno de x. Se a função composta estiver bem definida e se este x menos x quadrado estiver aqui no domínio de f, depois leva o x menos x quadrado sobre 2, não é? E o transforma em arco seno de x menos x quadrado sobre 2. Ora bem, vamos imaginar então, neste caso, nós sabemos que a função arco-seno é uma função crescente. Então, repare-se no seguinte, agora vou pôr duas situações. Vamos imaginar que esta função g, a função g, é crescente. Vamos imaginar. O que é que isso significa? A função g ser crescente, por definição, estritamente crescente, significa que quaisquer que sejam, não é? x1 e x2 a pertencer ao domínio de g, tais que x1 é maior que x2, então isto implica, até poderia dizer equivalente, que g de x1 é maior que g de x2. Ora bem, isto imaginando que g é crescente. Agora, claro, g, que é a nossa função quadrática, repare-se que entre menos infinito, né, até 1 aberto é uma função crescente. Depois de 1 aberto a mais infinito, digamos que é uma função decrescente. É fácil de ver graficamente, que eu aqui desenhei, não é? Então, agora temos a nossa função, digamos, f, que é uma função crescente. Então, se f é crescente, agora para o f, né, aqui, se f é crescente, isto significa que qualquer que seja y1, y2, pertencentes ao domínio, digamos, de f, tais que o y1, não é? O y1 seja maior que o y2, então isto me implica, não é? Isto me implica que o f de y1, não é? É maior que o f de y2. Então isto é o seguinte, se este g de x1 e este g de x2 estiverem, digamos, no domínio de f, eu posso, digamos, tomar este y1 como o meu g de x1. E posso tomar este meu y2 como o meu g de x2. E então isso vai-me querer dizer que sempre que g de x1, neste caso g de x1, é maior que o g de x2, isto me vai implicar que o f de g de x1 me é maior também que o f de g de x2. Então repare-se no seguinte que é engraçado. Eu parto daqui, quer dizer, propriedade, digamos, transitiva da implicação. Então, se eu tomar aqui quaisquer que seja x1 e x2 pertencentes ao domínio de g, tais que isto se verifica, quer dizer, aplicando aqui a propriedade, digamos, transitiva da implicação, isto aqui implica-me isto, depois isto que aqui está implica-me isto significa-me então que sempre que eu tenho, não é? Sempre que eu tenho, digamos, um x1 maior que x2, x1 maior que x2, então isto me vai implicar que o f de g de x1 é maior que o f de g de x2. E isto, digamos, tomando este x1 e este x2
quaisquer que sejam este x1 e este x2, neste caso a pertencer ao domínio, não é? Ao domínio, digamos, do nosso f após g, f após g. Então isto significa-me o seguinte, é que sempre que eu tenho uma composta, se as duas funções forem crescentes, digamos, a função composta é uma função crescente. Também, se esta função f, que no caso é o arcosseno, claro que é crescente, e se a função g fosse decrescente, era também fácil de mostrar que a função f após g seria uma função decrescente. Então isto quer-me dizer já que a função arcosseno de x menos x² sobre 2, que é uma função composta, e dado que o arcosseno de zero, repare-se que aqui o arcosseno de zero, quando x é zero, não é? Quando x corre no domínio de f após g, que eu ainda não calculei, mas vou calcular, o arcosseno de zero, aqui o arcosseno de zero, substituindo x por zero, é óbvio que dá zero. Portanto, aqui dará zero, não é? Aqui será zero. E depois ele virá também para aqui, de acordo com o domínio do arcosseno de x menos x². O arcosseno de 2, repare-se que é um zero, digamos, da função quadrática, o arcosseno de zero é zero. Quer dizer, o arcosseno há de ser uma função que também vai crescer, não é? Aqui cresce. Vou desenhar a roxo. Isto é uma ideia, não quer dizer conhecida, cresce, depois, claro, para aqui decresce, e vai sempre decrescendo, digamos, dentro do domínio da função, neste caso composta, que é o arcosseno de x menos x² sobre 2. Portanto, o que eu vou fazer já de seguida, antes de calcular ali, digamos, o limite e essas coisas, eu estou para aqui, portanto, a fazer assim toda esta análise, eu vou determinar o domínio da função arcosseno de x menos x² sobre 2. Esse domínio obriga-me, então o domínio dessa função composta, o domínio que eu desenho assim por um D, há de ser o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que x menos x² sobre 2, não é? Terá que estar compreendido entre 1 e menos 1. Tal e qual, reparem bem, como eu aqui desenhei o arcosseno, terá que estar entre menos 1, não é? E 1, tudo bem. Então agora é apenas uma questão de saber manipular, digamos, esta dupla desigualdade. Esta dupla desigualdade vai-me significar, agora aqui digamos que isto são cálculos auxiliares, eu penso que este vídeo vai ser um pouco longo, cálculos auxiliares. Isto vai-me significar que x menos x² sobre 2 há de ser menor ou igual que 1 e x menos x² sobre 2 há de ser maior ou igual que menos 1. Então, o que eu vou fazer é eliminar os denominadores, aqui e aqui. Vamos fazer as duas conjuntamente. Então, vou obter 2x, não é? 2x menos x² menor ou igual do que 2 e 2x, isto é um i, 2x menos x² 2x menos x² maior ou igual do que menos 2. Ou seja, menos x² mais 2x menos 2 menor ou igual que 0. E menos x², aqui esqueci-me de qualquer coisa, aqui é um 2x, peço desculpa, aqui é um x, e, portanto, menos x² mais 2x mais 2, passando, não é, o menos 2 para, digamos, para o primeiro membro desta desigualdade, maior ou igual que 0. Eu não gosto muito de ter aqui o sinal menos, para ser franco, portanto vou multiplicar esta desigualdade, toda ela por menos, ambos os membros, e aqui também por menos. Claro que o sinal da desigualdade vai trocar, ou seja, eu vou obter x², não é? Menos 2x mais 2 maior ou igual que 0. Eu não estou a alterar de maneira nenhuma a veracidade destas condições, e x² menos 2x menos 2 maior ou igual do que 0.
Então agora isto segue o trajeto normal. E o trajeto normal é eu calcular, portanto, as raízes. Eu vou aqui calcular as raízes aqui deste. Ou seja, vou obter x igual a menos b, que é 2, mais ou menos b quadrado, que é 4, menos 4ac, menos 8, sobre 2a. 2. Deixa estar, quer dizer, aqui obtivemos um número negativo. Mas ainda bem, e neste caso aqui será x igual a menos b, não é? Menos b que é 2, mais ou menos b quadrado, que é 4, menos 4ac, neste caso, menos 4ac dá precisamente mais 8 sobre 2. Eu aqui posso avançar ou seja, eu posso escrever 2 mais ou menos raiz de 12, mas raiz de 12 já posso escrever que é 4 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. E aqui vou escrever 2. Este 2 ao quadrado, dado que tem, digamos, é um fator cujo expoente é igual ao índice do radical, isto é o mesmo que ter, então, ainda 2 mais ou menos 2 a raiz de 3 sobre 2. É evidente que eu vou apanhar aqui dois valores, dividindo tudo por 2, não é? Eu vou obter 1 mais raiz de 3, estão a ver? E por outro lado vou obter 1 menos a raiz de 3. Colocaria aqui, por exemplo, o 2 em evidência e cancelava. Ora bem, tenho aqui um i. Mas aqui, dada a circunstância, não é? Dada a circunstância deste delta ser negativo, isto significa-me o seguinte. Significa-me, quer dizer, que o gráfico desta função quadrática nunca toca ao eixo de x. Nunca toca ao eixo de x e toma sempre, digamos, o sinal de a, sendo a o coeficiente de x quadrado. Isto quer dizer também que x quadrado menos 2x mais 2 é, na realidade, sempre maior ou igual que zero. Então, digamos que o conjunto de solução aqui seria, digamos, x a pertencer a R, é todo R, né? Então, a interseção, não é? A interseção apenas vou ficar, digamos, com o conjunto tal que x quadrado menos 2x mais menos 2 é maior ou igual que zero. Mas isso é fácil de subter. É só desenhar aqui, não é? As duas raízes. Por um lado tenho 1 menos raiz de 3, por outro lado tenho 1 mais raiz de 3, fácil de se desenhar. Ora bem, o gráfico desta função, como estão a ver, o gráfico desta função, dado ao facto de ter aqui um A positivo, há de ser qualquer coisa assim, como estão a ver, assim, e portanto o domínio seria precisamente o domínio seria o intervalo, não é? O intervalo, isto é equivalente a ter x quadrado menos 2x menos 2 maior ou igual que zero. Isto é equivalente a ter, digamos, x menor, não é? Menor que 1 menos a raiz de 3, não é? 1 menos raiz de 3 e x maior que 1 mais raiz de 3. Portanto, quer dizer, já conseguimos, digamos, uma expressão, não é? Que define o conjunto de solução desta inequação. Mas isto, para vos ser franco, não me está a bater certo e, portanto, houve aqui qualquer falhanço da minha parte, qualquer distração. Vejamos onde é que foi. Eu aqui tinha esta desigualdade, aqui tinha esta desigualdade. Eu decidi multiplicar por menos, então aqui este sinal passa a ser maior. Claro, aqui multiplicar por menos tenho que trocar o sinal. Eu peço desculpa, aqui será, está tudo bem, excetuando isto, aqui será menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. Então aqui será menor ou igual que zero. Estão a ver? Aqui será menor ou igual que zero. Peço desculpa, menor ou igual que zero. E então, se é menor ou igual que zero, eu quero precisamente que seja menor ou igual que zero, o gráfico também está, então o conjunto de solução situa-se aqui, estão a ver? Situa-se aqui. Situa-se aqui. Situa-se precisamente aqui, quer dizer, isto há de ser o intervalo, não é? Há de ser o intervalo que está precisamente entre 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. Finalmente consegui o domínio.
Eu peço desculpa mais uma vez, portanto, por este lapso, por esta distração que tive. Eu aqui, quando multipliquei por menos, claro, tenho que trocar aqui o sinal desta desigualdade e também aqui o sinal desta desigualdade. Claro que se está aqui menor ou igual, aqui passa a ser maior ou igual. Se está aqui maior ou igual, aqui passa a ser menor ou igual. Mas pronto, já temos aqui, digamos, o nosso intervalo. Então, o nosso intervalo, se eu chegar aqui, por um lado eu tenho 1 menos raiz de 3. Ora bem, 1 menos raiz de 3, repare-se que 1 menos raiz de 3, e dado que raiz de 3 é um todo nada, né? Se pensarem um pouco, a raiz de 3 é superior a 1, eu vou dizer que, digamos, 1 menos raiz de 3 se situa aqui. 1 menos raiz de 3 se situa aqui. Eu vou dizer que, digamos, 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3, digamos que 1 mais raiz de 3, se raiz de 3 é um todo nada superior a 1, eu vou dizer que mais ou menos se situa aqui. 1 mais raiz de 3. E, portanto, digamos que o gráfico da função, desta tal função, não é? Que é o arcosseno de x menos x² sobre 2, há de ser uma função mais ou menos assim, estão a ver? Mais ou menos, que eu agora posso cobrir mais ou menos a roxo. Mais ou menos a roxo. Será assim, uma coisa deste género. Mais ou menos uma coisa deste género assim. Pronto, estive aqui assim um grande trabalho a fazer isto, mas a minha intenção é, portanto, analisar um pouco ao pormenor estas situações que eu acho que são engraçadas, quer dizer, o indivíduo conseguir os gráficos sem fazer apelo das derivadas, das monotonias, ter uma ideia do esboço gráfico. Claro que aqui isto seria possível, não seria assim muito difícil, dado que no argumento do arcosseno eu tinha uma função quadrática. Então agora, pronto, depois de analisar o gráfico, vou então calcular o limite, vou calcular o limite quando x tende para 0, de f de x sobre x, ou seja, do arcosseno de x menos x² sobre 2 sobre x. Eu agora até me estou a lembrar, estão a ver, que agora é muito fácil, penso eu, com o gráfico que eu desenhei do arcosseno, é muito fácil determinar, digamos, o contradomínio, não é? É muito fácil determinar precisamente o contradomínio. É extremamente simples, acho eu, calcular precisamente o contradomínio. Mas já agora, insistindo, vou mesmo já calcular o contradomínio. Insistindo mesmo. Vou calcular o contradomínio. Uma maneira seria, repare-se no seguinte, o arcosseno, como vimos, é uma função decrescente. E o arcosseno, fazendo aqui neste bocadinho, não é? O arcosseno é uma função, o arcosseno de x está sempre, digamos, entre quê? Entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Mas nós sabemos que o caso aqui, o que nós temos, digamos, o nosso x é precisamente x, não é? Menos x² sobre 2. E este x menos x² sobre 2, nós temos aqui o gráfico. Chegamos à conclusão que é sempre menor, não é? Menor ou igual, estão a ver? É menor ou igual que quanto? Que o meio. Então isto quer dizer que o nosso arcosseno de x, dado que o arcosseno, não é? É uma função crescente, e dado que se este é menor que este, então o arcosseno de x menos x² há de ser menor ou igual que o arcosseno, não é? O arcosseno de 1 meio. Ora, este arcosseno de 1 meio, e claro, será maior ou igual que menos π sobre 2. Então isto quer dizer que o nosso contradomínio será entre menos π sobre 2, não é? Isto, digamos, analiticamente. E o arcosseno de 1 meio há de ser π sobre 6, porque o seno de π sobre 6 é 1 meio. Seria este, digamos, intervalo que eu aqui encontrei
menos π sobre 2, não é? Menos π sobre 2 até, digamos, π sobre 6. Seria assim. Mas agora o indivíduo é teimoso, não se acredita nisto e quer só o gráfico. Se quer só o gráfico e tem aqui o gráfico, e tem aqui o gráfico do arco seno, e portanto, se as coisas estão certas, porquê estar a fazer estas contas? Claro, é evidente que se isto ao roxo é o gráfico do arco seno, não é? Se isto ao roxo é o gráfico do arco seno, e aqui quando x é 1, o meio que aqui vem, reparem, é preciso ter atenção, o meio que aqui vem é, digamos, a imagem, mas na função quadrática. Se for no roxo, digamos, a imagem será arco-seno de um meio. Nada de confusões. Por amor de Deus, nada de confusões. Então já sabemos que o arco-seno vai variar entre este valor aqui, não é? Entre este valor aqui, que eu tenho que o descobrir. E este valor aqui terá que ser, o arco-seno do meio, estava já a pensar, é precisamente igual a π sobre 6. Então, será entre este valor aqui que eu vou encontrar no eixo dos y. E como é que eu encontro esse valor? Pego na função quadrada, quer dizer, há de ser o arco-seno, não é? O arco-seno de quê? Há de ser o arco-seno quando eu substituo o x por 1 menos raiz de 3, ou seja, há de ser 1 menos raiz de 3, vamos fazer estas contas só para confirmar, menos traço fração 1 menos raiz de 3, também não faz mal nenhum, ao quadrado sobre 2. Então vamos lá ver, isto há de ser igual ao arco-seno, não é? Arco-seno de 1 menos raiz de 3 menos, isto é um 3, 1 menos raiz de 3 menos, agora vou desenvolver este quadrado que dá 1, menos o dobro da primeira por a segunda que dá 2 raiz de 3, mais o quadrado da segunda que é 3, mais 3, sobre 2. Vamos fazer isto rápido, isto há de ser o mesmo que ter arco-seno, estão a ver, arco-seno de, aqui fico com 1, menos raiz de 3, repare-se que aqui tenho 1 mais 3 que dá 4 dividido por 2, dá 2, como está aqui o sinal menos, ficarei com menos 2, aqui repare-se que fico com menos 2 raiz de 3 sobre 2, o que me dá precisamente menos raiz de 3, afetado com este sinal menos dá mais raiz de 3, portanto, aqui será raiz de 3. E quer dizer, eu vou aqui obter, como é fácil de se entender, arco-seno, não é? Arco-seno, este cancela com este de menos 1, estão a ver, menos 1. Aqui ficará, digamos, o arco-seno de menos 1, mas o arco-seno de menos 1, a roxo, é precisamente menos π sobre 2. Então já sabemos, quer dizer, esta faixa que aqui está entre, precisamente, não é? Menos π sobre 2 até π sobre 6. E, portanto, quer dizer, tanto de uma maneira analítica como graficamente, não é? Eu determinei o contradomínio. Mas agora, claro, e com estas coisas, já fiz a linha 3 sem querer, mas ainda não calculei o limite. Este limite que aqui está, eu vou apoiar-me, digamos, num limite notável, que é aquele limite que se estuda no 12º ano, que é o limite do seno de x sobre x, quando x tende para 0, que é igual a 1. Ora bem, eu vou apoiar-me neste limite. Como é que eu vou fazer isto? Quando x tende para 0, eu vou obter aqui arco-seno de 0, que é 0, não é? Que é 0 sobre 0. Não tenho dúvida. Então, para me apoiar neste limite, eu vou fazer o seguinte. Isto há de ser o limite quando x tende para 0. Repare-se, vou colocar arco-seno de x menos x quadrado sobre 2 sobre x menos x quadrado sobre 2. Estou a alterar isto, mas eu coloco aqui já de seguida x menos x quadrado sobre 2. Repare-se, portanto já não alterei nada. E coloco aqui o x que já lá estava. Quando x tende para 0, x menos x quadrado sobre 2 também tende a 0. E como o limite de um produto é o produto dos limites, isto é o mesmo que ter limite quando o x menos x quadrado sobre 2 tende para 0. Se x tende para 0, isto que aqui está também tende para 0. De arco-seno de x menos x quadrado sobre 2
sobre x menos x quadrado sobre 2, vezes, digamos, o limite quando x tende para 0. E agora, por que não já fazer aqui estas contas? Isto dá-me 2, estão a ver, 2x menos x quadrado sobre x. Então, avançando um pouco, aqui, digamos que é fácil. O facto de estar aqui x menos x quadrado sobre 2, aqui x menos x quadrado sobre 2, aqui x menos x quadrado sobre 2, isto sugere uma mudança de variável, que seja ela x menos x quadrado sobre 2, digamos, igual a um s, porque não um s. Ou seja, eu vou obter limite, quando o s tende para 0, do arco seno de s sobre s, e vezes o limite quando x tende para 0. Repare-se que eu, quando estou a calcular limites, tenho produto dos limites, etc, etc. Eu num dos limites posso fazer uma mudança de variável, no outro posso manter a variável x. O que me interessa, digamos, é chegar ao fim mesmo. Então isto será limite, traço fração, menos x quadrado, estão a ver, mais 2x sobre 2x. Agora, o meu objetivo é ter isto. Este aqui é fácil, claro que é um limite extremamente simples, bastará colocar aqui o x em evidência e pronto, isto estará feito, não é? Mas aqui eu quero mesmo procurar o tal seno, não é? Seno de x sobre x. Então, se eu quero procurar isso, eu vou fazer o arco seno de s igual a um t. E repare-se, quando o s tende para 0, o t também tende para 0. Tende ou não? Porque quando o s tende para 0, o arco seno de s tende a 0, portanto o t tende a 0. Isto é o mesmo então que ter. Isto aqui isto vai-me querer dizer que t, isto vai-me querer dizer, aliás, que s é igual ao seno de t. É igual ao seno de t. Então, isto é o mesmo que ter limite agora, limite, quando o t tende para 0, não é? De arco seno de t, de s, que é t, sobre o s, que é seno de t. A gente chega lá sempre, seno de t com calma. Vezes o limite quando o x tende para 0, coloco aqui o x em evidência para obter 2, que é deste 2x, menos x sobre, neste caso, 2x. Repare-se que este x cancela. Quando x tende para 0, o que é que eu vou obter aqui? Vou obter 2 menos 0, que é 2, 2 sobre 2 dá 1. Então, neste limite, se eu quiser mesmo, como bem lá nos livros, isto será o limite, não é? O limite quando t tende para 0 de 1 sobre seno de t sobre t. E aqui já sei que este limite dá 1, portanto já não vou preocupar com ele. Então aqui, como também o limite de um quociente é o quociente dos limites, o limite de uma constante é própria, isto há de ser igual a 1 sobre limite, não é? Do seno de t sobre t quando t tende para 0. E isto vai-me dar 1 sobre 1, que é igual a 1. Pronto, tudo bem, está calculado o limite. Claro que eu neste limite também poderia, quer dizer, eu tinha um limite, vamos confirmar, limite quando x tende para 0, de quê? Do arco, não era do arco, seno de x menos x quadrado sobre 2 sobre x, e tenho uma indeterminação de tipo 0 sobre 0. Estou em condições de apelar, digamos, ao teorema de Cauchy, e posso fazer isso, quer dizer, sempre que eu tenho uma indeterminação tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, posso fazer isso, quer dizer, eu derivo o numerador, o denominador tantas vezes, quantas as necessárias, até acabar com a indeterminação. Às vezes pode acontecer que não se acabe, não é? Mas pronto. Então vou derivar. O que precisamos mesmo é de saber a derivada do arco seno do. A derivada do arco seno do nada mais é que o linha sobre a raiz quadrada, não é? De 1 menos o quadrado. Então isto está a ser o limite quando x tende para 0. A derivada de x é 1. E a derivada do arco seno, repare-se, traço fração, tenho que derivar isto. A derivada de x, como sabem, é 1. Menos, isto é a mesma coisa que ter 1 meio vezes x quadrado.
Ou seja, há de ser 1 meio vezes a derivada de x quadrado. A derivada de x quadrado é 2x, que multiplica por 1 meio, quer dizer, os dois cortam, aqui fica apenas com x sobre a raiz quadrada, não é? De 1. Porque é o linha sobre 1, é isto. 1 menos x menos x quadrado sobre 2. É isto que eu vou obter. Claro que aqui, claro, eu já vou ver se existe ou não indeterminação. Não vou fazer aqui qualquer tipo de cálculos. Quando substituir aqui x por 1, o que é que eu vou obter? Vou obter 1. Quando substituir aqui o x por 1, não, por 0, peço desculpa. Quando eu substituir aqui o x por 0, vou obter 1. Aqui, quando substituir o x por 0, vou obter, obviamente, raiz de 1, que é 1. Claro, foi muito mais rápido, eu sei, mas também é bonito, digamos, termos um certo traquejo para manipular determinadas expressões. Ora bem, então só me falta agora, recorrendo ao teorema de Bolzano, provo que a equação f de x igual a 1/4 f de x igual a 1/4 tem pelo menos uma solução no intervalo 1, 2. 1, 2. O intervalo é 1, 2. No intervalo 1, 2. 1, 2. 1, 2. No intervalo 1, 2. Quer dizer, nós estamos a pensar neste intervalo aqui, estão a ver? Até temos o gráfico e tudo, né? Este intervalo 1, 2. Que está aqui. Claro que o mais raiz de 3 ficava um bocadinho à frente do 2, né? É aqui 1, 2. 1, 2. Este teorema de Bolzano só se aplica a funções contínuas. Ora, nós temos aqui uma composta. O arcosseno é uma função contínua. A função quadrática é uma função contínua. A composta de funções contínuas é uma função contínua. Então, eu, na vez de ter isto, eu posso pensar, quer dizer, em ter uma outra função, vamos chamar g de x, não é? G de x igual a f de x, digamos, menos 1/4. E repare-se que os zeros de g, quer dizer, o que são os zeros de g? Os zeros de g é quando eu faço g de x igual a 0. Se eu faço g de x igual a 0, eu obtenho f de x menos 1/4 igual a 0, ou seja, f de x igual a 1/4. Também podia fazer de outra maneira, mas francamente que me está a apetecer fazer assim. Então, digamos, estou a aplicar também o teorema de Bolzano. É um corolário, mas estou a aplicar o teorema de Bolzano. Então, eu vou pegar nesta função. É a mesma coisa, não é? E então, se esta função g, digamos, se o g de 1 vezes o g de 2, dado que esta função que aqui está, f de x menos 1/4, continua a ser uma função contínua, porque f é uma função contínua, menos uma constante é uma função contínua. G de 1 vezes G de 2, se isto for menor que 0, então, de certeza absoluta que tem pelo menos um 0. Este, quer dizer, é fácil de ver, não é? Porque se eu tenho aqui 1, e se tenho aqui 2, e se o produto G de 1 vezes G de 2 é menor que 0, quer dizer, das duas uma, vamos pensar numa, basta uma, pode ser que o G de 1 esteja aqui, G de 1, e para que o produto seja negativo, o G de 2 tem que estar aqui, não é? O G de 2 tem que estar aqui. Então, se a função é contínua, não é? Isto significa que eu posso unir estes dois pontos, posso uni-los assim, e eles podem ir para aqui, não é? E vem, e pode vir outra vez para ali. Mas o que é facto é que tem pelo menos um 0. Então, vejamos aqui é igual ao G de 1. O G de 1 é precisamente o arcosseno, não é? Arcosseno. Agora tenho que substituir o x por 1. Tenho que substituir o x por 1. E a substituir o x por 1, eu tenho a função que é x menos x quadrado sobre 2, é fácil. É o arcosseno do meio, não é? Arcosseno do meio, menos 1/4, não esqueçam. Menos 1/4. Menos 1/4. Vezes o G de 2. O G de 2 é quando eu substituo o x por 2.
E quando substitui x por 2, repare-se no gráfico, como é belo ter o gráfico. Quando substitui x por 2 tem um 0. E o arco seno de 0 é 0. É 0, não é? Então aqui vou obter 0, 0, novamente menos um quarto. Menos um quarto. Vamos fazer estas contas. Ora, isto é um quarto. Então o arco seno do meio já sabemos que é π sobre 6, não é? Π sobre 6. E aqui ficarei com menos um quarto. Isto vezes menos um quarto, não é? Menos um quarto. Vezes menos um quarto. Isto vai mudar. Menos por menos dá mais, que dá 1/16avos, reparem, 1/16avos. Menos π sobre 24. Π sobre 24. Ora, π é 3, qualquer coisa. Vamos supor que é 3. 3 sobre 24. Ora, 3 sobre 24, isto dar-me-ia 3 sobre 24, 1/16avos, 1/16avos, menos 3 sobre 24, isto aqui dar-me-ia 1/16avos, vamos lá, isto dá um oitavo, né? Um oitavo. Daria-me um oitavo, mais ou menos, né? Mais ou menos, eu estou a aproximar, mas eu estou a aproximar só para ter uma ideia, né? Mais ou menos um oitavo. Um oitavo. Mas um oitavo, estou a dividir aqui por 3 que dá 1, 24 a dividir por 3 dá 8, um oitavo. Mas um oitavo, repare-se que é 2/16avos, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, assim tenho uma ideia e, obviamente, isto aqui é negativo. Sendo negativo, quer dizer a função g, que eu aqui defini, tem pelo menos um 0 no intervalo 0,2, 0,2, no intervalo 1,2, peço desculpa, 1,2, o que significa que é o mesmo que dizer que f de x igual a 1/4 tem pelo menos uma solução no intervalo 1,2, apelando ao teorema de Bolzano. Caros amigos, eu penso que este vídeo foi um pouco longo, espero que tenham desfrutado deste vídeo, fiz o melhor que pude, é portanto a minha contribuição para os alunos de Cálculo 1, também uma contribuição para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática. Tenham então todos um ótimo dia.